melhor de Deus pra você. Editorial Vento Sul, levando vida pra você. Então esse livro que a irmã tem aí no estúdio, né, que é o Oração, ele fala muito para nós a respeito da oração que a gente faz a nível de nossa consagração pessoal. Então ele tem o CD físico, ele tem o CD digital e ele tem o livro físico e tem também o e-book. Então esse é um material disponível em 4 modalidades, né? Glória a Deus. E esse título Oração, ele fala sobre aquela oração que todo cristão deve fazer a nível de consagração pessoal. O que é isso? Ele fala muito nesse livro que a oração é como a água e que todos os dias nós precisamos comer e beber. Que comer é ter períodos de meditação na palavra do Senhor, períodos de tocar a mesa do Senhor, de tocar o alimento, a instrução que vem pela palavra. Mas que se a gente só fizer isso, buscar o conhecimento e não tirar um momento de oração após esse conhecimento, a gente vai ficar embuchado, né? Como a gente diz aqui no Sul, porque vai comer, mas não vai beber. Então esse material, ele fala muito que a oração é o beber espiritual. E ele traz a prática de que após qualquer contato com a palavra, eu ore em cima daquilo que eu aprendi. Então eu li um trecho bíblico, Deus falou comigo sobre perdão. Então eu preciso, após essa leitura bíblica, tirar um momento de oração para que Deus trabalhe aquela palavra em mim. Orar, pedir para que aquilo que eu aprendi se torne real na minha vida, pedir perdão pelas coisas que eu enxerguei que não estão de acordo com o texto que eu li. E a mesma coisa nas mensagens de edificação que a gente assiste na TV Menorá, os cultos que a gente vai no nosso templo, na nossa cidade. Então é um momento onde eu estou comendo, mas depois eu a sós com o Senhor eu preciso orar. E essa oração, ela faz aquela palavra que a gente conheceu ser processada em nós, porque daí eu estou pedindo para Deus fazer aquilo que eu aprendi na minha vida, né? Eu estou pedindo para Deus, pedindo perdão, primeiramente, pelas coisas que eu enxerguei, porque toda vez que a gente toca a palavra, a gente precisa enxergar os erros em nós. Amém. E aí, depois disso, eu preciso confessar para Deus em oração, pedir perdão, pedir que Ele me dê graça para mudar, que Ele providencie oportunidades para eu colocar em prática aquele novo ensinamento que eu conheci e clamar para que aquilo se torne real em mim, porque senão a gente fica como um legalista, né? Como foi falado no encontro de sábado, que o legalismo está nos matando espiritualmente e fazendo a gente matar outros. Porque a gente conhece, come, assiste, lê, né? Mas a gente não ora depois. E a gente precisa retomar essa prática de sempre orar depois que eu tocar a palavra. Então esse material oração fala sobre esse tipo de oração que eu devo fazer para minha própria restauração, para o meu crescimento espiritual, para que eu esteja todo dia comendo e bebendo e assim eu possa receber o crescimento de Deus. Mas tem um outro material da editora que se chama Oração e Intercessão, que ele tem o CD físico e tem o CD digital para download. Esse material é bem diferente desse Oração. Então, o Oração e Intercessão, ele já traz um ensino a respeito da oração pela obra divina, que é o que a gente ouve nas mensagens, que é a oração do altar de ouro, que é a oração do altar de incenso. Então, não é uma oração que vai beneficiar a mim somente, né? Que vai trazer o meu crescimento, que vai fazer a palavra se tornar real em mim. Mas o CD Oração e Intercessão, ele nos ensina a orar pela causa de Deus. Então, o CD Oração e Intercessão, ele nos ensina a fazer esse tipo de oração. Amém. De orar, clamando para que o reino de Deus se estabeleça na terra. Orar clamando para que os recursos que Deus precisa a nível espiritual, natural, de pessoas, de dinheiro, seja o que for, que Deus providencie tudo para que a obra dele se concretize. Eu tirar um momento de oração para clamar para que os eleitos de Deus sejam salvos na minha cidade, para que os grupos familiares funcionem segundo a visão do Senhor, para que as pessoas que já foram salvas cresçam em vida e frutifiquem para Deus. Então essa é uma oração bem diferente. E aí é o CD Oração e Intercessão que nos ensina esse tipo de intercessão e de oração pela causa de Deus, que é a oração, como a gente ouve nas mensagens de edificação muitas vezes, né? O ministro diz a oração do altar do incenso, a oração do altar de ouro, a oração do segundo altar. É isso,
é uma oração onde não tem nada pessoal. É só em prol da obra do Senhor, em prol do governo de Cristo aqui na Terra. Porque para Ele vir reinar aqui, a igreja precisa orar. Amém. E para que as coisas aconteçam segundo a vontade do Senhor, dentro dos limites do Senhor, a igreja precisa orar. E Deus tem falado muito com a gente, né? Que a gente vive os últimos dias da Era da Graça, que agora não tem mais tempo para a gente ficar pensando em nós, nas nossas coisas, e que o reino de Cristo está chegando, né? Mas que antes do reino de Jesus vai vir o governo do anticristo, que não tem como impedir isso, mas o que a igreja precisa fazer? Orar para que tudo aconteça dentro do plano perfeito de Deus. Né, para que todas as coisas daqui para frente, a nível mundial, global, a nível de igreja, de ímpio, de crente, seja o que for, que aqui na Terra só aconteça o que Deus planejou, da maneira que Ele planejou, no tempo que Ele planejou. E esse CD, oração e intercessão, é que nos ensina a fazer essa oração. Então, na editora, a gente tem esses dois materiais que falam sobre oração, mas eles são bem diferentes. Então, se você quer retomar a oração a nível pessoal, para o teu crescimento, né? Tem que ir lá para esse material que está aparecendo aí no estúdio. Oração, que é essa capa azul, né, com as mãozinhas assim. Agora, se você acha que já acessou esse material, ou que já está orando como precisa, ou sente que agora é momento de orar pelo corpo, aí tem que acessar o Oração e Intercessão, que aí tem a capa roxa e tem um homem de joelhos clamando e uma luz do céu vindo sobre ele, né? Porque daí ali é um ensino bem diferente. É essa outra oração que a gente chama de intercessão. Então, eu já não clamo por mim, não é uma oração para minha restauração, é pelo reino. E, na verdade, todos os dias a gente tem que praticar os dois, né? Tem que fazer a oração após a palavra, para Deus trabalhar em mim. E todos os dias eu preciso tirar um momento para batalhar pela fé, para orar pelo corpo de Cristo, para orar pelo governo de Jesus, para orar para que aqui na Terra só aconteça o que é plano de Deus. Amém, né? Glória a Deus pelo compartilhar. Já estamos chegando no nosso momento final, né? Mas, assim, algo que muito importante, assim, né? A gente vê o cuidado de Deus através, né, da editora Vento Sul, que é algo que me chamou muita atenção e eu achei, assim, que foi algo, assim, maravilhoso, né? O CD, o áudio, né? O Dano da Amargura. Que isso. Algo abençoado. Eu estive compartilhando com uma pessoa, né? Que ela está desviada da fé, ela é de denominação, e ela falava assim sobre igrejas, né? Eu falei para ela assim que, da minha experiência pessoal, né? Que a igreja correta para a gente é aquela que nos leva, né? E nos dá a condição de ser vencedor, né? Eu digo assim, observa, né, onde tu estava, onde tu tem frequentado, se te leva, né? Porque nós estamos aqui nos preparando para voltar ao estágio, né, original antes da queda, né? De ter uma comunhão pura com Cristo, né? E de reinar com Ele. E se onde tu tá não te dá essa condição, eu digo assim, creio que tu deve ir, né? Colocar em oração e pedir para Deus te mostrar, né? Todas as coisas. E quando a gente vê, né, a editora Vento Sul trazendo essa novidade, porque dá condição para aquele que tem dificuldade de leitura, né? Dá condição para aquele que não gosta muito de ler, né? Que gosta de ouvir, né? Como Deus tem cuidado da gente. A gente vê em todos os detalhes. Eu digo, Senhor, mas Deus tem cuidado da gente em todos os momentos, né, irmã? É verdade. Então, esse audiolivro, né, que é o lançamento da editora nesse mês, que é a leitura do livro Dano da Amargura, e a gente já está com mais 2 livros em produção, se os irmãos começarem a interceder e clamar nas suas orações para que esse trabalho seja feito rapidamente. Daí logo já entra mais 2, 3 livros ali, e a gente vai ir até terminar todos os livros, né, fazendo a leitura, justamente porque Deus, Ele não deixa ninguém desamparado nem desassistido. Glória a Deus. Então, muitas vezes tem pessoas que não sabem ler e que são eleitas de Deus. E aí elas ficam privadas da leitura do livro, acessando só os CDs, então agora não tem mais nenhum tipo de privação, né? Então, tem pessoas cegas que são eleitos de Deus, e aí eles podem ouvir. As próprias crianças, né, que ainda não sabem ler, podem acessar o livro agora ouvindo. Então, não tem mais desculpa, né? Não vai ter como um de nós chegar no reino e dizer, olha, Senhor, eu não me restaurei porque eu não acessei esse alimento, não chegou para mim. Chegou sim, né? Deus deixou tudo servido, quem queria comer, comeu.
Então, Deus prova que, mesmo a gente vivendo o fim de tudo, Deus continua investindo, né? É Para verdade. que a gente sempre receba o melhor até o fim. Editora Vento Sul, o melhor de Deus pra você. Editora Vento Sul, levando vida pra você.